Hey there, aqui é o Vinícius Rodrigues e você chegou na aula 1 da Maratona Inglês em Casa, em que você vai começar a sua jornada rumo à fluência em inglês. Os seus estudos vão começar aqui. Já nessa maratona você vai ter uma evolução gigantesca no seu inglês, independentemente do seu nível atual, inclusive. Fazer pessoas chegarem ao avançado inglês, chegarem à fluência, é o meu trabalho. Eu já ajudei literalmente centenas de pessoas a chegarem lá e já são mais de 38 mil inscritos no meu canal do YouTube, mais de 30 mil pessoas que seguem as minhas aulas também diárias no Instagram. Isso foi, por exemplo, o que aconteceu com o João Pedro, o meu aluno, que seguiu exatamente o que você vai aprender a fazer essa semana. English is my passion since I was a kid because I always liked to listen to music. I'm really happy because now I can text people and call them and even teach them. This is a great step for a big dream that is to live abroad. English is the door for everything in the world. I like to travel, to work, to be a world citizen. The English language has always been hard for me. I didn't have opportunity of doing an English course as a kid, and as I always studied at public schools, the lessons were weak and hard for me to understand. But I comprehended this time. With the help and method of Naur, I'll be able to learn English and Japanese, my biggest goals. When I finally achieve them, it will be a personal fulfillment for me. You shouldn't give up without trying, okay? Don't give up on your dreams, because one day you will make it. Talvez você já tenha tentado aprender inglês e não conseguiu. Isso é porque você não conhecia o método certo para você fazer. Você é plenamente capaz de aprender, desde que estude da maneira correta, independentemente da sua idade ou do momento que você está tendo na sua vida agora. Todos nós temos uma habilidade natural de aprender uma língua. E a prova disso é que a gente aprendeu o português, uma língua muito mais difícil que o inglês, mesmo antes da escola. E mesmo que você ache que não tem tempo para estudar, é possível encaixar o inglês na sua rotina. 30 minutos por dia, por exemplo, são mais que suficientes para te levar ao nível que você sonha em inglês. E se engana quem acha que só fala inglês quem já foi para fora do Brasil. Dá só uma olhada. Guys, this is Andressa and it's alright with you. At first I just thought it was an absurd language that I would never learn. But actually after a few weeks of studying, I had understood a short video in English and it was like Aladdin and his magic carpet had taken me into this whole new world and I fell for it. And you can say, I don't have time. I'm not intelligent enough. And I will say, bullshit. Bullshit because you can't. And it is not because I'm more intelligent than you. It is because I'm falling in love of the process, you know? E eles nunca saíram do Brasil. Você vai aprender nessa maratona exatamente o que fazer para falar inglês. Quais ferramentas você tem que usar para isso, como organizar os seus estudos, quais técnicas usar e uma das coisas mais importantes, onde você não deve perder tempo nos seus estudos. E não é só isso. Aqui na maratona você já vai ter a maior explosão de inglês da sua vida. Nessa semana você vai aprender como mandar bem em situações importantes, vai começar a entender o que estão te perguntando, como responder em inglês, enfim. Os primeiros passos para você bater no peito e falar eu falo e entendo inglês vão acontecer essa semana na maratona. Você vai evoluir de forma muito mais rápida com o que eu vou te mostrar aqui. Vai se tornar capaz de memorizar as palavras, evoluir na pronúncia e ter sempre tudo na ponta da língua quando precisar falar. Basicamente, o que você vai ter em mãos durante a maratona é o que vai te tornar parte da pequena parcela dos 5% dos brasileiros só que sabem inglês. E assim, com você fluente, vai ter acesso a oportunidades acadêmicas e de trabalho que só existem para quem fala inglês, como em multinacionais, empresas e universidades dentro e fora do Brasil, estando preparado para qualquer tipo de entrevista ou contato com estrangeiros, passando por essas situações de forma tranquila e confortável. Além de poder viajar para fora, assistir a filmes, séries e outras coisas que você gosta ou que você precisa assistir sem depender de legendas ou traduções. Acompanhar esses meus alunos que você assistiu, por exemplo, e centenas de tantos outros, pessoas comuns que conseguiram aprender inglês, me dá certeza de uma coisa.
você também pode. Essas pessoas só têm uma coisa em comum. Elas seguiram um método, seguiram um passo a passo de estudos e é o mesmo que você vai aprender a fazer aqui. O que você vai ter em mãos a partir de agora é exatamente a mesma jornada pela qual eu mesmo passei há quase 7 anos, lá por volta de 2013, que mudou totalmente o rumo da minha vida. Eu me senti exatamente como você está se sentindo agora. Eu tinha vontade, eu tinha o sonho de aprender uma língua, mas eu não sabia como, eu não tinha método, não tinha receita para eu seguir. E na verdade, no meu caso, eu tinha o sonho de aprender japonês, né, que parecia um desafio ainda maior. Eu não fazia ideia do caminho que eu tinha que seguir, não sabia por onde começar, por onde terminar, qual era o próximo passo que eu dava quando eu entendia alguma coisa, e eu também não sabia como memorizar toda aquela informação que eu aprendia, porque tudo era esquecido. E foi aí que eu conheci um método, um passo a passo, uma forma muito diferente daquilo que mostram pra gente na escola, ou da forma que a gente acha que tem que fazer para aprender uma língua. E esse método, essa virada de chave, foi através de um mentor, o nome dele é Luiz Rafael, que foi meu professor de japonês na época e se tornou também um grande amigo meu, com quem eu aprendi a como fazer o aprendizado de uma língua se tornar simplesmente inevitável, numa naturalidade tão grande que parecia loucura, era só fazer aquela receita que dava certo. Eu aprendi que enquanto eu me comprometesse a fazer o que ele estava me mostrando, eu ia evoluir de um jeito inevitável e eu ia chegar onde eu queria. E eu estava evoluindo de uma forma recorde, numa língua completamente diferente da nossa, que é o japonês, e eu pensei, se isso dá tão certo para uma língua tão diferente que é o japonês, imagina com o inglês, que usa o mesmo alfabeto, tem alguma semelhança com o português, a coisa vai decolar. E foi a partir daí que eu apliquei todo esse método também com o meu inglês. E o resultado foi extraordinário. O fato é que com o japonês, hoje eu posso assistir e ler coisas que eu gosto, também já pude ir ao Japão, fiquei várias semanas por lá, foi incrível e foi tranquilo ficar por lá. E com o inglês, além de usar no meu dia a dia e no meu trabalho, ajudando essas pessoas a falar inglês, eu também tive a oportunidade de estudar na Universidade de Pittsburgh. Eu consegui essa oportunidade através do inglês, que foi um programa para estrangeiros em que era obrigatório saber inglês e era uma turma de desenvolvimento de fala para falantes já avançados. E eu fui aprovado, eu fiz tudo de forma super tranquila, justamente porque eu aprendi inglês usando esse método. E foi durante esse período nos Estados Unidos que eu vivi algumas das melhores semanas da minha vida. Eu pude visitar os lugares que eu via em filmes e séries, eu comi coisas que eu sonhava comer, conheci pessoas incríveis, eu fiz tudo o que eu queria com o meu inglês. E foi aí que eu tomei uma decisão. Eu sabia que eu ia voltar para o Brasil em breve e eu decidi que assim que eu chegasse, eu ia começar a ensinar tudo que eu fiz para realizar esses sonhos, para que outras pessoas também pudessem viver tudo aquilo que eu estava vivendo. E eu lembro, na verdade, exatamente quando que eu tomei essa decisão. Eu estava comendo um lanche no Wendy's, que é um restaurante onde eu sempre quis comer, e eu pude comer por lá. Eu não frequentei escolas de inglês quando eu era criança ou adolescente, eu também não aprendi inglês durante o intercâmbio, foi graças ao que eu apliquei estudando aqui no Brasil que todas essas portas se abriram para mim e eu pude fazer tudo isso. E desde então, é justamente isso que eu faço. E agora, chegou a sua vez de poder viver tudo isso também. Olha só, se você tem alguma base de inglês e vai começar a fazer o que eu vou te contar agora, ótimo, você vai decolar também. Mas se você tá no zero absoluto, não sabe nada mesmo de inglês, ou o seu inglês ainda é básico, você até sabe uma palavrinha solta aqui ou ali, mas ainda não conversa e vai fazer o que eu vou te mostrar, melhor ainda, você já vai começar do jeito certo. Você já está um passo à frente por começar assim. Olha só, agora a gente vai lá pro meu computador para pôr a mão na massa no conteúdo da nossa aula de hoje. Vamos lá. Ao longo dessa semana da maratona a gente vai quebrar tudo que te fez pensar que inglês era difícil, que inglês era algo complexo de fazer, que só existem métodos chatos, que inglês é aquela fórmula matemática que a professora ficava colocando na lousa. Tudo isso a gente vai deixar pra trás. Você vai perceber um jeito completamente novo e mais divertido de aprender um idioma. E tudo que você aprender essa semana de método de estudo, de chaves de aprendizado, tudo isso você vai ver na prática. Eu vou te trazer muito inglês na prática aqui para você aprender frases, expressões, estruturas do inglês, saber entender melhor o que estão te falando, como responder, tudo isso você vai ver essa semana aplicando na prática essas chaves de estudo. Se você olhar no seu material que eu deixei disponível logo abaixo desse vídeo, você vai ver que tem uma listinha como essa para você ir preenchendo ao longo da semana da maratona. É aqui que a gente vai concentrar as principais chaves de estudo que você vai aprender ao longo desses encontros. Então, o primeiro que eu vou te passar logo de cara é esse aqui, ó, ordem das habilidades. A primeira coisa que a gente tem que quebrar essa semana é em relação a qual vai ser o seu processo de aprendizado, quais são as etapas pelas quais você vai passar. Depois que acabar essa aula, você pode ir lá no seu material e preencher a primeira linha com ordem das habilidades, tudo bem? O que eu quero dizer com isso? Para pensar numa criança, para pensar num bebê. O bebê sai da barriga da mãe, ali nos primeiros meses de vida dele, ele sai falando?
Ele sai escrevendo? Ele sai formando frases? Não, ele não sai fazendo isso. Ele passa os primeiros meses de vida dele, os primeiros meses, apenas absorvendo a língua. Ele só passa os primeiros meses dele mandando a língua para dentro, ou seja, ouvindo e prestando atenção, literalmente mandando a língua para dentro. O bebê fica mais ou menos uns 2 anos fazendo isso, que é quando ele começa a balbuciar as primeiras palavras, começa a balbuciar as primeiras expressõezinhas, frases curtas, e ainda começa falando errado, pronunciando errado, formando frases de um jeito estranho, mas ele só começa a fazer isso depois que ele passou muito tempo só olhando o mundo ao redor e ouvindo. E aí ele passa esse período, lá por volta dos seus 5, 6, 7 anos, ele vai talvez começar a entrar na escola, ele vai começar a ser alfabetizado, e lá para os seus 7, 8 anos, só nesse ponto que ele vai aprender as regras e as construções gramaticais de um jeito mais formal, né? É só quando ele tem essa idade, próximo dos 7, 8 anos, que ele vai começar a entender por que ele usa aquelas coisas do jeito que ele usa. É ali que ele vai começar a aprender sobre conjugações, sobre os termos gramaticais, sobre essa língua como fórmula, né? Como é que as coisas são, olhando para a construção delas. Ele só começa a ver isso lá na frente, depois que ele já fala a língua. Isso significa que ele não sabe regras gramaticais até então? Não, ele sabe usar, ele usa na prática, e depois ele vai aprender os porquês da língua nativa dele. E por que quando a gente vai aprender uma segunda língua, a gente inverte esse processo? Primeiro a gente quer aprender as regras e construções difíceis, aqueles termos difíceis, a gente quer aprender as fórmulas, e só depois falar e ouvir a língua, escrever a língua. Por que a gente inverte esse processo quando a gente está aprendendo uma segunda língua? O que eu quero te convidar a fazer a partir de agora é passar pelo mesmo processo que um bebê passa quando ele está aprendendo uma nova língua. Então, a partir de agora, você vai entender. Primeiro, você vai mandar a língua para dentro. A sua primeira fase de aprendizados vai ser concentrada em apenas mandar o inglês para dentro, absorver, consumir. Isso é, primeiro você vai ouvir muito e ler muito. Claro, o bebê ainda não lê. Nós somos adultos, você já consegue ler, então você tem essa vantagem também. Então eu não tô falando que para você aprender inglês você não pode gastar tempo falando, escrevendo e estudando regra gramatical. Eu só tô falando que isso pode acontecer, só que no momento certo. Então onde é que você vai gastar suas energias no primeiro momento? Ouvindo e lendo. Sabe por quê? Porque isso aqui é o que vai te permitir lá na frente falar e escrever. Você tem que guardar isso na sua cabeça. Falar e escrever uma língua, falar e escrever o inglês, ou seja, pôr a língua para fora, é um resultado de tudo que você fez de mandar a língua para dentro, ouvindo e lendo. Então você ouve e lê, manda essa língua toda para sua cabeça, ela fica guardada, criando esse banco de dados de inglês na sua cabeça, e lá na frente, quando você tiver conteúdo suficiente na sua cabeça, você vai conseguir começar a pôr para fora, falando e escrevendo. Então essa é clássica. Por exemplo, Vinícius, quando eu tô lendo alguma coisa em inglês, eu até entendo a maior parte do que está escrito ali, eu até entendo bem, só que para falar eu não sei falar. Isso é claro, porque você sempre entende e lê melhor do que você é capaz de falar. Sempre vai ser assim. Inclusive, você entende melhor a sua própria língua do que você é capaz de falar. Você lê melhor português do que você fala português. Mesmo que você não perceba isso, porque você já fala muito bem português. Então, a partir de agora, você vai concentrar suas energias, principalmente como iniciante, você vai se concentrar em consumir a língua, ouvindo e lendo. Aí você pode me perguntar nesse ponto, Vinícius, ouvindo e lendo o quê? Porque a língua é difícil, eu não conheço inglês. Se eu parar agora na frente de um livro, eu não vou conseguir ler o livro. Eu não vou conseguir entender um filme agora se eu ligar o filme passando em inglês na minha TV. É por isso que agora a gente vai pro segundo pilar que você vai começar a aplicar nos seus estudos, a fragmentação. Fragmentação é o segundo pilar, segunda chave que você vai começar a aplicar. O que eu quero dizer com isso? Simplesmente, as coisas só vão ser difíceis se você olhar para o todo. Olhar para o inglês como um todo é difícil. Só que quando você fragmenta, começa a ficar cada vez mais fácil de entender. Então o que eu quero dizer com isso é, simplesmente não existem coisas difíceis. Só existem coisas que não foram fragmentadas o suficiente para você entender. Então, a partir de agora, você vai sempre focar apenas no que estiver aprendendo agora. Então, quando você estiver lá dentro do seu material, com o seu professor, nos seus estudos, e você estiver aprendendo alguma coisinha nova, uma estrutura nova, alguma parte nova do inglês, você vai sempre focar
apenas no que estiver aprendendo agora. Então, quando eu te ensinar uma estrutura, por exemplo, você não vai focar, por exemplo, mas e aquele outro tipo? Mas e se eu quiser dizer o contrário? Mas e se eu quiser falar isso aí no passado? Calma, não faz isso, foca apenas no que eu estiver te ensinando agora. A sua missão é entender o que eu estou te ensinando agora. Deixa que todo o resto vai chegar na hora certa. Porque se você foca só no que está passando passado agora, sempre fica fácil, porque é sempre pouca coisa. E aí você vai fazendo isso ao longo das semanas, você vai fazendo isso ao longo do tempo, e você vai criando uma base grande que te permite cada vez ser mais fácil quando você for avançando. Agora, não adianta você agora cair de cara num livro totalmente em inglês e se frustrar porque ele é difícil. Ele vai ser difícil mesmo, vai ser difícil porque você não tem base nenhuma, porque você nunca fragmentou em pequenas partes e entender pequenas partes e ir acumulando esse processo ao longo do tempo. Vinícius, mas eu preciso de um material para poder focar apenas no que eu estiver aprendendo agora. Durante a maratona a gente vai ter isso aqui. Eu já vou te trazer coisas de inglês, inclusive agora, nos próximos minutos, e eu quero que quando eu estiver te ensinando alguma coisa de inglês agora, você foque apenas no que eu estiver te ensinando agora. Porque só vai ficar difícil se você olhar pro todo de uma vez. E outra coisa também, uma coisa que cai na fragmentação. Existem certas coisas que você simplesmente não tem base para entender. Existem algumas coisas que, se você me perguntar por quê, para eu te dar essa resposta, em vez de te ajudar, simplesmente vai te gerar mais dúvidas e vai te confundir mais do que simplesmente te ajudar. Então, para muitas coisas que você chegar no ponto de falar, mas por que é assim? Você tem que simplesmente fazer o seguinte: aceitar e repetir. Aceita, repete. Aceita que é assim e repete. Aceita que é assim e repete só para você avançar, e lá na frente você vai ter o nível o suficiente para poder chegar à conclusão do porquê. Porque uma língua é do jeito que ela não te deve satisfação do porquê. Ela é assim, você aceita e usa que é assim. Lá na frente, com muitos padrões na sua cabeça, vai ficar cada vez mais claro desses porquês, de por que as tendências são assim. Então, por hora, esse vai ser o seu mantra durante os seus estudos, ok? Então, duas primeiras coisas que você já pode preencher depois no seu material aqui da aula que você aprendeu. A primeira ordem das habilidades, você não foca no primeiro momento em falar e em escrever, ou seja, aqueles exercícios de criar frases, exercícios de ficar preenchendo coluna, de preencher palavras, aqueles exercícios de você falar com o amiguinho do lado desde a aula 1, ficando naquele ambiente de pressão, nada disso você vai fazer mais. Você já entendeu que nos primeiros meses você vai focar apenas em ouvir e ler, ouvir e ler, ouvir e ler. Deixa para praticar fala e escrita lá na frente como consequência. Não tô falando que você nunca vai praticar fala e nunca vai praticar escrita. Você vai. Só que o primeiro momento não é hora disso. Você é uma criança que no primeiro momento você vai apenas ter essa fase muda, assim por dizer, né? Você vai passar os primeiros meses basicamente mudo, ouvindo e lendo, aprendendo dentro do seu material, sem se preocupar, sem caducar com escrever e falar. E aí você viu também sobre a fragmentação. Você vai sempre focar apenas no que eu estiver te ensinando agora, sempre fragmentado, e não vai mais olhar para o todo, porque se você olhar para o todo, isso vai te confundir. E aí a gente chega agora no terceiro ponto, que é o seguinte: gramática precisa ser intuitiva. Lembra que eu falei pra você que a criança, quando ela vai começar a aprender os termos gramaticais e os porquês da língua dela lá com 7, 8 anos na escola, nesse ponto ela já fala inglês? Ela já é nativa naquela língua, ela já fala a língua. Ou seja, ela já usa a gramática certo. Ela só não aprendeu a fórmula, ela não só aprendeu os termos, mas ela já usa a língua. E você, como estudante, o que você quer não é isso. Você não quer usar a língua, falar inglês e entender inglês? Se o seu objetivo é falar inglês e entender inglês, você tem que concordar comigo agora. Claro, se você quiser, você pode ir lá estudar linguística depois, num curso superior da faculdade, fazer uma pós aí em linguística, se você quiser aprender sobre as origens da literatura e os termos e as regras e toda a questão histórica, se você quiser, você pode fazer isso. Mas 90% dos estudantes que querem aprender inglês só quer falar inglês. Entender o que está ouvindo, entender o que está lendo e escrever em inglês. Se é isso que você quer, a partir de agora você vai tratar a gramática como intuitiva, ou seja, você vai passar a reconhecer mais padrões e repetir padrões, em vez de olhar o inglês como fórmula, como nomes de gramática difícil. Mas como fazer isso na prática? Porque falar é fácil, né? E fazer isso na prática? É isso que a gente vai começar a fazer a partir de agora. Então a primeira estrutura de inglês que eu quero te ensinar agora é a estrutura que expressa que você está fazendo alguma coisa. Ou seja, você vai aprender a falar coisas como estou correndo, estou tentando, estou dormindo, estou estudando.
ou até com outras pessoas. Ela está saindo, eles estão dormindo, nós estamos comendo. É esse tipo de ideia que você vai passar a expressar agora em inglês, é isso que você vai aprender a fazer. Então a primeira frase que eu separei para te mostrar, já te mostrando como a gente vai sempre fragmentar e como a gramática é intuitiva. Olha só, essa frase diz: I am trying, ok? I am trying, ok? Que significa eu estou tentando. Ok? Se você nunca viu o inglês lido antes, nunca ouviu o som do inglês, você já deve ter percebido uma coisa. A forma como eles leem as palavras, apesar de ser as mesmas letras que a gente, as palavras acabam ficando com um som diferente. É isso aí mesmo. O inglês usa o mesmo alfabeto que a gente, mas eles leem as palavras com sons diferentes. Então você vai ouvir o som e vai aceitar. Ok, essa palavra é escrita assim, mas o som dela é trying. Trying. Não é fácil de fazer a primeira vez, mas o seu foco agora não é falar. O seu foco agora é ouvir e entender. Então, a partir de agora, você sabe que quando você ouvir trying, você está ouvindo essa palavra aqui, que significa tentando. Trying significa tentando. Ele vem lá da ação tentar. Então, agora eu não vou te ensinar o passado, não vou te ensinar o futuro, não vou te ensinar a ideia de que você iria fazer. Isso é ir longe demais. É isso que, se você quiser tentar aprender tudo de uma vez, é isso que vai tornar difícil. Foca apenas no que eu tô te ensinando agora. E essa primeira parte? I am. Isso aqui é um I, tá? É um I maiúsculo. I am significa eu estou. Então esse é o bloco que eu quero que você guarde dessa frase. O bloco I am, que significa eu estou. E você pode usar isso para qualquer coisa. Por exemplo, alguém chega na casa e grita: Ei, você tá aí? Você pode responder: I am, eu estou. Tá certinho? Então você vai usar esse bloco para falar com qualquer verbo, qualquer ação. Verbo é a mesma coisa que ação, tá? Eu estou fazendo, eu estou estudando, eu estou dormindo, eu estou sonhando, eu estou comendo. Todos esses eu estou, I am, vai fazer essa função. Então o primeiro que você aprendeu é I am trying, ok? Então a próxima vez que alguém chegar pra você e falar: como assim você não fala inglês fluente? Você tá estudando já há 2, 3 meses? Como assim você não fala? Você tem que falar assim, ó: I am trying, ok? Aprender uma língua demora meses, demora anos. Não é uma coisa que vai acontecer de um mês para outro. Então, I am trying, ok? Eu tô no processo, eu vou chegar lá. Olha mais um caso aqui. We are driving. We are driving significa nós estamos dirigindo. Você aprendeu na última frase o trying, que significa tentando. Agora você vai aprender mais uma ação. Driving, que significa dirigindo. Esse bloco we are significa nós estamos. Assim como você viu na frase anterior que I am significa eu estou, I significa eu, I am, eu estou, aqui é a mesma coisa. We significa nós em inglês. We are significa nós estamos. E o driving é o dirigindo. Então olha só que massa, a partir do momento que você aprendeu o bloco we are, nós estamos, we are, você consegue, por exemplo, usar com a ação que você viu na frase de cima. Olha só, we are trying, é o que a gente viu na frase de cima. We are trying significa nós estamos tentando. Inclusive o driving, que significa dirigindo, eu posso usar ele aqui. Olha só, I am é eu estou. I am driving, por exemplo, alguém te liga e você não pode falar na hora, você atende o telefone e fala I am driving, eu estou dirigindo. Então é esse padrão que você está aprendendo nesse momento para falar que eu estou fazendo alguma coisa. Estou saindo, estou correndo e assim por diante. Vamos lá? Vamos seguir mais exemplos? Vamos seguir em frente que tem mais pra gente aprender? Isso aqui diz Mom is calling me. Mom is calling me, que significa a mãe está ligando para mim. Ou ela está me ligando, se você preferir. Esse calling significa ligando, de telefone mesmo. Quando uma pessoa liga para outra, I am calling you. Por exemplo, assim, ó. I am calling. Eu estou ligando. Você conhece a palavra you, que significa você? A palavra you significa você. Eu consigo falar ideias como, por exemplo, I am calling you. Eu estou ligando para você. Olha só como isso aqui já vai começar a te mostrar como inglês e português são línguas diferentes. A gente tem que falar ligando pra você ou te ligando. A gente tem duas formas de falar isso aí. Em inglês é calling you, como se fosse ligando
você. Só. Vinícius, por que não tem um conectivo ligando pra você? Por que não tem uma peça aí a mais pra conectar em inglês? Por que não? Por que não? Vai ser uma resposta que eu vou ter que te dar muito aqui. E existe também o porque sim. Mas Vinícius, por que é assim? Porque sim. Porque inglês não te deve satisfação. A língua inglesa simplesmente é assim, é diferente do português. Tem peças que a gente não tem, enquanto o português tem peças que o inglês não tem. São línguas diferentes, então não adianta querer aplicar as regras do português no inglês, ok? Então, calling you é eu estou ligando para você. Então, o que eu estou falando nessa frase é Mom is... Mom significa mãe, literalmente. Isso aqui é o tipo de frase que eu, por exemplo, posso falar pro meu irmão. Ah, nossa, a mãe tá me ligando. Quando eu falo assim, ele entende que é a nossa mãe, tá bom? Então, mom é a mãe. Mom is significa mãe está. Mãe está, ok? Mom is calling me, ligando para mim. Se eu falo assim, por exemplo, a mãe está ligando para você, você pode falar assim, ó. Mom is calling you. Significa a mãe está ligando para você. Olha como isso deixa claro de novo como inglês e português são diferentes. Em português a gente fala a mãe está ligando para você. Em inglês é só Mom is calling you. Por quê? Por quê, Vinícius? Porque sim, porque o inglês é assim, língua diferente. Você, como iniciante, você tem que fazer o quê? Aceita e repete. Aceita e repete. Tá vendo como quando você trata assim como estruturas, de forma intuitiva, reconhecendo padrões, você começa a conseguir expressar basicamente essas combinações de ideias? Porque o mom is é a mãe está. Eu poderia usar esse mom is com os outros verbos, com as outras ações que você viu nos exemplos de cima. Por exemplo, eu posso falar coisas como, usando o que a gente viu na primeira frase. Mom is trying. Significa, cara, a mãe está tentando. Nossa, mas eu não tenho um bom relacionamento com a minha mãe e tal. Aí você fala, Mom is trying. A mãe está tentando, você que não está colaborando. Ou então você liga para ela e fala, ó, agora ela não pode falar. Mom is driving. Mom is driving. Significa a mãe está dirigindo. E esse mom poderia ser qualquer pessoa aqui, podia ser qualquer nome. Não podia ser necessariamente minha mãe, podia ser o nome de alguém, tipo Ana. Ana is driving. A Ana tá dirigindo. Ou então, se eu pensar Paul is driving. O Paul está dirigindo. Trocar a pessoa aqui não mudaria nada. Então percebe como você está começando a aprender blocos, você está aprendendo expressões, está tratando isso aqui de forma intuitiva, em vez de chamar isso aqui de termos gramaticais difíceis. Eu vou reforçar mais sobre isso com você ao redor da aula, ao longo da aula. Vamos continuar seguindo aqui? You are lying. You are lying. Você está mentindo. Mais um bloco para você aprender, o bloco you are. Você está. Você já aprendeu o bloco I am, que é eu estou. Você já aprendeu o bloco we are, que é nós estamos. Agora você está vendo o bloco you are. Você está. E qual é a ação que eu pus aqui? O verbo you are lying, que significa mentindo. Então, olha só o que você viu de ações aqui nesse formato que está acontecendo. Olha quais você já viu nesse ponto aqui nessa aula. Vamos lá. Vamos fazer uma lista aqui para tentar reconhecer um padrão. Você aprendeu o trying, que significa tentando. Você aprendeu o driving, que significa dirigindo. Você aprendeu o calling, que significa ligando. E agora você está vendo aqui o lying, que significa mentindo. O que você consegue perceber de padrão nessas palavras? Olha só, trying, driving, calling, lying. Percebe que todas elas terminam com esse ing, esse in no final? Esse é um padrão que você vai perceber. Sempre que as ações estão nessa ideia tentando, fazendo, saindo, correndo, eles têm esse ing no final. É uma forma de te ajudar a reconhecer. Vamos seguir em frente? Simon is studying now. Simon is studying now. Significa o Simon está estudando agora. Vamos lá. Você viu o mom is, que significa a mãe está. Eu falei pra você que poderia ser outro nome aqui, tipo Anna is. Anna is significa a Ana está. E foi exatamente o que eu pus aqui. Foi um nome de alguém, que é o Simon, ok? Simon é um nome masculino, principalmente masculino. Vai que existe algum Simon aí de nome feminino eventualmente, mas no geral é masculino mesmo. E o studying significa estudando. O
que sobra aqui? Simon is studying já estaria certo. O Simon está estudando. Esse now que sobra aqui significa agora. Simon is studying now. O Simon está estudando agora. Vamos brincar com os padrões de verbos que a gente já viu até aqui? E se eu falasse, por exemplo, o Simon está dirigindo agora? Simon is driving now. O Simon está dirigindo agora. Ou então eu vou falar que o Simon está te ligando agora. Lembra como é que é o te ligando, ligando para você? Simon is calling you now. Significa o Simon está ligando para você ou te ligando, eu posso traduzir das duas formas, agora. Então, a gente tem a mesma estrutura, só que a gente, como está aprendendo várias dessas pecinhas, você consegue ir brincando com elas, consegue ir mesclando. Depois, se você quiser, você pode explorar isso também. Tudo bem? Vamos seguir para frente, tem mais exemplos aqui. They are coming by car. They are coming by car significa eles estão vindo de carro. Nessa parte tem uma coisa bem interessante para eu te contar. Mas vamos por partes. O they are significa eles estão. É mais um dos blocos que você está aprendendo hoje. Você já viu I am, que é eu estou. You are, você está. We are, nós estamos. They are, eles estão. Eles estão fazendo o quê? They are coming. Essa ação aqui, esse verbo está seguindo o mesmo padrão do que a gente está aprendendo hoje. É o coming, de vindo. E o by car é a estrutura de carro, é o bloco de carro. Por que eu vou falar isso? Porque eu quero que você guarde que sempre que você for falar que a pessoa está vindo com um meio de transporte, você sempre vai apontar como by. Então, por exemplo, eu posso usar o bloco by bus, por exemplo, que é o vir de ônibus. Ah, eles estão vindo de trem. Eu vou falar by train. Significa de trem. Ou então eu vou falar que eles estão vindo a pé. Existe o a pé também. É o by foot. Foot significa pé, literalmente em inglês. Então, by foot é o bloco a pé. O que você percebe? Em inglês você sempre está apontando aqui o meio de transporte com by. É isso aí. Em português, às vezes a gente fala de ônibus, às vezes a gente fala a pé. A gente usa o de, usa o a. O fato é, inglês e português são línguas diferentes. Se em inglês é assim, tudo bem a tradução do português se adaptar para o português, porque em português é diferente, tá? Então eu quero que você guarde esse bloco aqui que significa by car, ok? They are coming by car. Eles estão vindo de carro. Vou falar assim, ó, falando de mim agora, usando o I am, que você viu lá em cima. I am coming by car. A pessoa te pergunta, ei, cara, você já tá vindo? Você fala assim, eu tô vindo de carro. Eu estou vindo de carro. Mais um exemplo de frase. Nós estamos vindo de carro. We are coming by car. Nós estamos vindo de carro. Eu vou mudar o meio de transporte aqui. We are coming by bus. Coming by bus é vir de ônibus. Mudei o meio de transporte, mas a estrutura é a mesma. É assim que você tem que aprender essas pecinhas do inglês. Guardando blocos e aceitando que o bloco é esse, a estrutura que você vai usar é essa. E ponto. Ah, Vinícius, mas eu já vi outros usos do by. Ah, Vinícius, mas e o to? Mas e o of? Mas e esse monte de outras pecinhas para conectar? Calma, esquece elas. Enquanto eu tô te ensinando isso aqui, você literalmente esquece as outras, foca no que eu tô te mostrando agora. Porque se eu tô te mostrando que é assim, você simplesmente aceita e repete. Existe mais coisas, mais palavras que você talvez conheça, mais coisas do tipo, mas você deixa tudo isso pra lá enquanto você está simplesmente focando no que você está aprendendo agora, ok? Vamos continuar seguindo em frente? My phone is working. My phone is working significa o meu telefone ou o meu celular está funcionando. Olha só que massa. Phone significa celular, telefone, aparelho celular. Você pode traduzir para todas essas ideias. Se eu falo my phone é o meu telefone, então eu posso falar com esse my coisas, por exemplo, my brother. My brother significa o meu irmão. O my sempre indica que é meu, então ele pode acompanhar qualquer coisa que é minha. Por exemplo, my house. My house, minha casa. Então, outra diferença do português e do inglês que você consegue perceber aqui. A gente tem esse negócio de meu, minha, meus, minhas. Em inglês não tem nada disso, as palavras não têm gênero, não existe isso aí não. É tudo my. Então eu posso falar até das minhas casas com isso. My houses.
My houses, tá certo? Minhas casas. O my é sempre my, ok? Então, quando eu falo my phone, é o meu telefone. My phone is, o meu telefone está working, significa funcionando, ok? Então, você já viu o driving, dirigindo, trying, tentando, calling, ligando, lying, mentindo. Agora você está vendo working, funcionando. Parece bastante palavra, parece bastante coisa nova, mas você vai ver, você pode rever essa aula, você pode revisar quantas vezes você quiser essa aula ao longo da semana, tá bom? Inclusive no material, depois você pode imprimir, tem essas frases por lá para você poder revisar com calma também. Vamos seguir em frente? It is working. It is working, que significa ele está funcionando. Para eu explicar essa frase, eu preciso da frase de cima. Porque agora eu vou te ensinar sobre uma palavrinha que só existe no inglês e que a gente não tem nenhuma palavra no português que é parecida com essa, que é a palavra it. Palavra it. Vamos lá. O que eu tinha na frase anterior? My phone is working. Meu telefone está funcionando. Imagina que a gente está numa conversa em que eu já estou falando do telefone, você sabe que eu estou falando do telefone, eu posso simplesmente falar assim: It is working. It is working. E vai significar ele está funcionando, porque esse it, nessa frase aqui, está substituindo o meu telefone. Quando eu já estou falando sobre aquele objeto, já estou falando sobre aquela coisa, eu substituo essa coisa por it na frase, se eu quiser. Porque até em português a gente faz isso. Por exemplo, cara, eu comprei um carro novo e ele é azul. Esse comprei um carro novo e ele é azul, esse ele eu tô falando do quê? Do carro. Então, para não ter que falar, comprei um carro novo e meu carro novo é azul. Para não ter que falar isso duas vezes, eu falo, meu carro novo comprei e ele é azul. Em inglês é a mesma coisa. Então, it is working está substituindo lá o meu celular. Essa palavra it é usada então para substituir objetos, coisas que você já conhece pela história o que é. Então, a tradução dele varia muito, porque a gente chama os objetos de ele e de ela. Em inglês é tudo it. Então, por exemplo, se eu estou falando da minha televisão, eu poderia falar isso em inglês assim: my TV. My TV significa a minha TV ou a minha televisão. Se eu falo assim, ó, my TV is working, tá certinho. Minha televisão está funcionando. Essa frase tá certinha, é exatamente o padrão que a gente tá aprendendo aqui hoje. Só que se a gente já tá falando da TV, você já sabe que eu tô falando da TV, eu posso falar, então essa aqui é a minha TV e tal, eu levei pro concerto e agora ela está funcionando. It is working. Ela está funcionando. Por que aqui eu traduzi como ela? Porque aqui eu tô falando da TV. E TV pra gente é ela, TV pra gente é feminino. Enquanto aqui que eu tava falando do celular, pra gente celular é masculino. Por isso que aqui eu traduzo como ele, aqui eu traduzo como ela. Mas isso é para critério de tradução. O que você precisa entender é, essa palavra it substitui objetos, coisas, aparelhos, objetos mesmo, que não são seres humanos. Aí você pode me perguntar, se você já estudou inglês antes, você pode fazer essa pergunta. Vinícius, eu achava que a palavra it significava isso. Uma das traduções de it pode ser isso. Você pode acabar traduzindo it como isso, dependendo do contexto. Então, por exemplo, eu estou falando sobre isso. About it. Então, eu posso acabar eventualmente usando o it do jeito que a gente usa o isso. O que eu não quero que você faça é sempre traduzir o it como isso, porque não é assim. O it substitui coisas, substitui objetos. E às vezes vai ficar certo no português você traduzir como isso. Às vezes vai ficar certo no português traduzir como ele ou ela, dependendo do sexo do objeto, né? Já que a gente dá gênero, dá sexo para as coisas. Porta é feminina, mas carro é masculino. A gente faz isso no português. Então, varia essa tradução do it, porque o it é uma palavra que a gente não tem no português. É isso que eu quero que você entenda nesse ponto. Tudo bem? Então vamos continuar seguindo em frente aqui. Agora, olha essa frase. I am working. E aqui você pode me perguntar, Vinícius, isso aqui significa eu estou funcionando? Porque até agora você me ensinou que a palavra working significa funcionando. E é verdade, ela significa mesmo. Mas working também tem um outro uso, que é o trabalhando, tá bom? A palavra working também significa trabalhando. Então, Vinícius, mas aí como é que eu vou entender se é uma coisa ou outra? Do mesmo jeito que você separa a manga fruta da manga camiseta, da manga da camisa.
Porque a gente chama isso aqui de manga. Também chama a fruta de manga. Tudo é manga. Só que o seu cérebro sabe que quando você fala, caramba, minha manga aqui tá suja, eu preciso limpar. Você sabe que quando você tá falando isso, você tá falando da camiseta, você não tá falando de nenhuma fruta. Você clica isso automaticamente, o seu cérebro faz isso automaticamente. Mesma coisa da pasta de dentes e a pasta de documentos. Tudo a gente chama de pasta, mas são pastas diferentes. Se a pessoa fala assim, nossa, cara, eu vim aqui escovar o dente, mas acabou a pasta. Você sabe que você está falando da pasta de dentes, não é nenhuma pasta de documentos. Do mesmo jeito, working. Se eu falo eu estou trabalhando em inglês, eu vou falar I am working, que também significa trabalhando, então. Porque não existe eu estou funcionando, eu estou funcionando. Essa frase não faz sentido. Então o seu cérebro clica na hora que I am working significa eu estou trabalhando. E pode ser usada para outras pessoas, tipo assim, ó. You are working, por exemplo. Você está trabalhando. Ei, não é hora de ficar mexendo no celular, não. You are working. You are working. Você está trabalhando. E também vale para todas as pessoas que você aprendeu a usar até aqui. Ok? Vamos seguir em frente. Tem mais um exemplo? She is singing so well. She is singing so well. Significa ela está cantando tão bem. Vamos lá, vamos ver por partes tudo que está se passando aqui. A ação que a gente tem nessa frase, o verbo é singing. Singing, que significa cantando. She is significa ela está. She is. Inclusive, você pode me perguntar, Vinícius, mas você não falou lá em cima que o it is é o ela está, quando eu tô falando da minha televisão? É, só que aqui você está falando de um objeto, de uma coisa. Coisas usam o it is, tudo bem. Agora, pessoas, seres humanos não. Seres humanos têm os nomes próprios deles. A gente fala he is, quando tá falando de um homem, ele está, a gente chama de ser humano assim. E para ela está, mulher, você usa o she is, ok? Ela está. E aí, objetos, it is. É a coisa ali da qual você está falando, está. Então, quando eu falo she is singing, já estaria certo. Ela está cantando. O que ela está fazendo agora ali? She is singing. Ela está cantando. E a gente tem esse finalzinho. Se eu falasse assim, ó, she is singing well, vai significar ela está cantando bem. Well significa fazer algo bem. Só que eu ainda intensifiquei esse sentimento com o so. O so, ele aumenta as coisas. É tipo o nosso tão. Nossa, mas é tão longe, é tão quente, é tão bonito. Ela está cantando tão bem. O so passa justamente essa ênfase. Então percebe uma coisa, a gente viu aqui algumas frases de exemplo em inglês, você aprendeu a expressar que você está fazendo alguma coisa, como é que essa estrutura funciona, vai te ajudar muito a reconhecer isso aqui a partir de agora, mas eu quero te mostrar um pouco agora, só pra gente concluir, dessa questão que eu falei pra você de aprender gramática de forma intuitiva. Sabe por quê? É muito comum materiais didáticos quererem ensinar isso aqui que eu acabei de te ensinar, desse jeito aqui, ó. O que a gente vai aprender agora é expressar o presente contínuo. O presente contínuo é feito do pronome pessoal, seguido do verbo to be no presente, seguido do verbo principal conjugado no gerúndio. É assim que muitos materiais didáticos tentam ensinar esse conteúdo. Tratam a língua como se fosse uma fórmula matemática que você tem que ficar somando peças. Você olha para isso aqui, dá para entender o que está acontecendo? Só se você é muito avançado de gramática e você conhece esses nomes. Mas você não precisa conhecer isso aqui para simplesmente aprender o padrão. I am. Eu estou fazendo alguma coisa. Aí você coloca I am working, eu estou trabalhando. I am studying, eu estou estudando. I am trying, eu estou tentando. Você começa a reconhecer esses padrões à medida que você vai aprendendo. Então é um erro tratar essa língua como se fosse uma fórmula. Você nunca vai me ver te explicando isso aqui como se fosse uma fórmula química que você tem que construir, ok? Então o que você vai fazer a partir de agora? Todas essas frases, todos esses materiais, eu deixei inclusive com texto e áudio aqui na descrição logo abaixo desse vídeo, tem aqui o material para você acessar. Nesse material que você vai poder acessar abaixo desse vídeo, tem também uma tabelinha parecida com essa aqui, que estava logo no começo do nosso encontro de hoje, onde você vai anotar as chaves de estudo que você está aprendendo. Você já pode marcar 3. A ordem das habilidades, que você aprendeu que o primeiro momento é a hora de ouvir e ler, se preocupa com falar e escrever mais pra frente. Você aprendeu sobre fragmentar os estudos, você não vai ficar procurando, querendo saber tudo de uma vez. Por exemplo, se você em algum momento já me perguntou aqui, Vinícius, mas
qual é a forma desses verbos original? Você só me mostrou aqui o fazendo, tentando, correndo, mas como é que é a forma original? Fazer, tentar, correr. Querer saber isso nesse ponto é querer ir mais longe do que precisa agora. Se você foca só no que eu tô te ensinando agora, o resto não importa por enquanto. Relaxa que o resto vai aparecer na hora certa. E você também aprendeu que gramática precisa ser intuitiva, reconhecendo padrões e repetindo, e não chamando de fórmulas e termos técnicos e coisas do tipo. Não tô negando a gramática, não tô falando que a gramática é um lixo, que você não pode olhar pra gramática. A gramática já existe, só que você vai encarar ela de uma outra forma, encarando ela de um jeito mais tranquilo que todo mundo consegue entender e aproveitar. Ok? Inclusive tem mais chaves de estudo que eu vou te passar, claro, a gente viu as 3 primeiras aqui, a maratona tá só começando, tem muito, mas muito mais coisa pra você descobrir sobre o seu aprendizado de inglês. Você, além de aprender esses pilares, você vai perceber que vai ser a semana com a maior explosão de inglês da sua vida, então a gente vai continuar esses encontros. Hoje à noite, às 18 horas, mas não só hoje, como a semana inteira, a gente vai ter os encontros ao vivo. Então é só você olhar aqui nessa página, ou no meu canal do YouTube, você vai perceber que tem um botão aqui embaixo para você conseguir acessar os encontros ao vivo. A gente vai fazer hoje em que a gente vai revisar esse conteúdo que eu te passei, vou trazer mais coisas de inglês, tirar dúvidas ao vivo, interagir com vocês, literalmente dar o golpe final nessa primeira parte que eu acabei de te mostrar. Mas a nossa maratona tá só começando, então os encontros ao vivo vão acontecer todos os dias, às 18 horas, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Se você tá assistindo em algum dia que já perdeu algum encontro, pode voltar lá no meu canal do YouTube que você vai encontrar. E a gente vai ter também a aula 2 da maratona, que vai ser na quarta. Então, na quarta-feira, às 8 horas da manhã, eu vou te mandar por e-mail acesso à aula 2 da maratona Inglês em Casa, onde você vai continuar preenchendo e vai continuar aprendendo os próximos pilares de estudo que você precisa para aprender inglês do jeito certo, tá bom? E a maratona, então, vai até domingo. Então, até dia 17, você ainda vai poder aproveitar esse conteúdo, vai poder revisar, porque no dia 17 de janeiro, à noite, da virada de meia-noite de domingo para segunda, eu vou tirar o conteúdo da maratona do ar. Então só vai ficar disponível essa semana, ok? Inclusive a aula 3 da maratona eu vou liberar para você na sexta às 8. Claro, isso é só no fim da semana, vai chegar aí no momento certo, mas todos esses avisos eu vou te dar por e-mail. E até dia 17 de janeiro é quando você pode assistir e aproveitar o conteúdo dessa maratona. E na semana seguinte, que é no dia 18 de janeiro, que vai ser uma segunda-feira, como já é tradição, logo depois da maratona, eu sempre abro vagas para o meu portal completo de estudos de inglês, que é o meu portal Nowhere. Então eu tenho um portal fechado, um portal completo de estudos de inglês até a fluência, e eu só abro essas vagas algumas vezes por ano. Eu tenho o costume de fazer isso logo depois da maratona. Então você vai poder entrar no Nowhere para ser o meu aluno de inglês, se você quiser, depois da maratona, no dia 18 de janeiro. Ao longo da maratona eu vou te passando mais informações um pouco sobre o portal também, vou te explicar tudo o que você precisa saber, mas isso ao longo dos encontros eu vou te passando. Então esteja hoje à noite lá às 18 pra gente revisar tudo que a gente viu até aqui. Esteja lá hoje à noite para você poder tirar suas dúvidas ao vivo, interagir com a galera e a gente rechear ainda mais a sua experiência da maratona. Baixa o material aqui embaixo, preencha a tabela do jeito que eu te ensinei, inclusive depois posta nos seus stories. Você pode postar no seu Instagram marcando a minha página, Vinícius Rodrigues Inglês, que eu vou ter todo o prazer do mundo em repostar esse conteúdo e compartilhar com a comunidade tudo que você está fazendo. A gente está só começando, tem muita coisa pela frente. Eu te vejo agora no nosso próximo encontro na Maratona Inglês em Casa. A maratona tá só começando. Eu vou te mandar acesso à segunda aula do evento lá no seu e-mail. Então, se você tá recebendo as minhas mensagens por lá, fica de olho para não deixar passar, ok? Mas as nossas atividades da semana não vão parar até lá. Como eu comentei com você lá na parte que a gente estava lá no computador, a gente vai ter o nosso encontro ao vivo hoje à noite, às 18 horas, e você vai poder assistir também pelo meu YouTube ou pelo botão que está logo abaixo desse vídeo aqui, tem um botão para você acessar a página dos encontros ao vivo. Vai ser importantíssimo para você revisar e ver um pouquinho mais sobre isso. Mas agora uma coisa muito importante, deixa aqui embaixo nessa página os seus comentários. Conta pra mim o que você achou do que eu te mostrei até aqui. Se ficou alguma dúvida, pode deixar aqui embaixo que a gente vai tirar. Conta quais são os seus sonhos com o inglês, o que você já tentou e não tentou fazer. A gente vai criar aqui essa grande comunidade de estudantes que tem esse objetivo de falar e entender inglês. Eu vou ler todos os comentários, eu prometo, e vou me esforçar muito para responder a todos, ok? E o material dessa aula que você acabou de assistir, o material de texto com o áudio também, está disponível aqui embaixo também, abaixo do vídeo. É só clicar nele para baixar o material e continuar revisando tudo que a gente
gente aprendeu até aqui. So, that's it for today. Let's call it. Don't forget to leave your comments and thoughts below this video, alright? I'm looking forward to hearing from you guys. Thank you so much for watching, and I'll see you on the second video next Wednesday. So take care and bye for now. Hi everybody, my name is Thomas. I'm from Cachoeirinha, Rio Grande do Sul. And I've been learning English with Vinicius and Clube Inglês Intensivo since September the last year, 2019. I am 17 years old, and let me give you one piece of advice for anyone, and I want to give for anyone who wants to keep learning English and learn with Vinicius and Clube Inglês Intensivo, is that do it. In a nutshell, you can learn a lot with TV shows and series, and that make the method a funny method. And of course, you have to set your mind to it. The method makes you think that learn another language is a better way to improve your skills and daily routine, that make you use this method in your daily routine is very good. I am so thankful for the Vinicius, and it's amazing. Do it, and it's a short time to talk. I'm very nervous, but this is it. See you soon.